Às vezes, o fim de algo que amamos nos deixa com uma sensação de vazio. É como se, ao perder alguém, uma parte de nós também se fosse. Mas por quê, mesmo após a dor, sentimos falta até do que nos fez mal? Como a mente lida com a partida e por que ela parece se apegar ao sofrimento? Neste vídeo, vamos explorar os caminhos tortuosos da mente após o término. Como a dor se transforma, como o cérebro tenta processar a perda e por que o esquecimento é mais complicado do que parece. Se você já se pegou revivendo lembranças de algo que acabou, ou se já sentiu que a dor nunca realmente desaparece, talvez este vídeo ajude a entender o que acontece dentro de você. Se este assunto ressoar com você, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para que possamos continuar a explorar juntos os mistérios da mente humana. Mas, acima de tudo, permaneça presente. O que você está prestes a descobrir pode transformar a forma como você vê o sofrimento e, principalmente, o processo de cura. Imagine acordar em um dia qualquer e perceber que, enquanto o mundo segue ao seu redor, você continua preso em um ciclo mental que já deveria ter se encerrado. O que você sente não é mais o amor, é uma saudade que te desintegra, uma memória que te consome. Você não sente falta apenas da presença de alguém que se foi, mas da dor que essa presença causava. A mente, em seu paradoxo silencioso, mantém o que deveria ser esquecido, não porque o amor tenha resistido, mas porque a dor criou raízes. Como é possível sentir falta de algo que te fez mal? Como o cérebro, que deveria te proteger, continua preso a algo que te destrói? Há uma violência silenciosa nesse processo. A mente se agarra ao sofrimento como se fosse uma âncora, ignorando a liberdade que a dor poderia oferecer. Mas por quê? Porque a mente insiste em manter vivos os fantasmas de algo que não deveria ser lembrado. Você já tentou deixar para trás um relacionamento, mas encontrou a dor, não a paz. Você pensou que o tempo resolveria tudo, mas o tempo só fez o vazio se expandir. Não é só a pessoa que você ama que se vai, é o sentimento que ela despertava em você. E por mais que você tente negar, o que resta é a lembrança de como aquela dor foi intensa, como se o seu ser fosse preenchido pela falta de algo que já não existe mais. Acontece que, em algum ponto, a dor se transforma em memória. Mas não é qualquer memória. É uma memória carregada de sensações físicas, emocionais, químicas, uma memória que se torna vívida a ponto de seduzir o cérebro a reviver, repetidamente, a experiência. E no momento em que você começa a reconstruir sua vida, ela surge, como uma sombra que não sabe que não tem mais lugar. Agora, pense por um momento. Se o amor é algo tão intenso, por que ele não se apaga quando a pessoa vai embora? Por que o cérebro se recusa a desapegar de algo que traz sofrimento? E se a ausência fosse mais difícil de lidar do que a presença? O vazio, não seria ele o maior medo? E quando a mente se agarra ao vazio, é porque ela tem medo de perder até mesmo o que não serve mais. As respostas para essas perguntas não são simples. Elas não se encontram apenas na dor. A verdadeira explicação começa a ser revelada quando olhamos profundamente para as raízes psicológicas e filosóficas do nosso comportamento, que muitas vezes nos mantém acorrentados àquilo que não deveríamos carregar. Às vezes, o fim de algo que amamos nos deixa com uma sensação de vazio. É como se, ao perder alguém, uma parte de nós também se fosse. Mas por quê, mesmo após a dor, sentimos falta até do que nos fez mal? Como a mente lida com a partida e por que ela parece se apegar ao sofrimento? Neste vídeo, vamos explorar os caminhos tortuosos da mente após o término. Como a dor se transforma, como o cérebro tenta processar a perda e por que o esquecimento é mais complicado do que parece. Se você já se pegou revivendo lembranças de algo que acabou, ou se já sentiu que a dor nunca realmente desaparece, talvez este vídeo ajude a entender o que acontece dentro de você. Se este assunto ressoar com você, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para que possamos continuar a explorar juntos os mistérios da mente humana. Mas, acima de tudo, permaneça presente. O que você está prestes a descobrir pode transformar a forma como você vê o sofrimento e, principalmente, o processo de cura. Imagine acordar em um dia qualquer e perceber que, enquanto o mundo segue ao seu redor, você continua preso em um ciclo mental que já deveria ter se encerrado. O que você sente não é mais o amor, é uma saudade que te desintegra, uma memória que te consome. Você não sente falta apenas da presença de alguém que se foi, mas da dor que essa presença causava. A mente, em seu paradoxo silencioso, mantém o que deveria ser esquecido, não porque o amor tenha resistido, mas porque a dor criou raízes. Como é possível sentir falta de algo que te fez mal? Como o cérebro, que deveria te proteger, continua preso a algo que te destrói? Há uma violência silenciosa nesse processo. A mente se agarra ao sofrimento como se fosse uma âncora, ignorando a liberdade que a dor poderia oferecer.
Mas por quê? Porque a mente insiste em manter vivos os fantasmas de algo que não deveria ser lembrado. Você já tentou deixar para trás um relacionamento, mas encontrou a dor, não a paz. Você pensou que o tempo resolveria tudo, mas o tempo só fez o vazio se expandir. Não é só a pessoa que você ama que se vai, é o sentimento que ela despertava em você. E por mais que você tente negar, o que resta é a lembrança de como aquela dor foi intensa, como se o seu ser fosse preenchido pela falta de algo que já não existe mais. Acontece que, em algum ponto, a dor se transforma em memória. Mas não é qualquer memória. É uma memória carregada de sensações físicas, emocionais, químicas, uma memória que se torna vívida a ponto de seduzir o cérebro a reviver, repetidamente, a experiência. E no momento em que você começa a reconstruir sua vida, ela surge, como uma sombra que não sabe que não tem mais lugar. Agora, pense por um momento. Se o amor é algo tão intenso, por que ele não se apaga quando a pessoa vai embora? Por que o cérebro se recusa a desapegar de algo que traz sofrimento? E se a ausência fosse mais difícil de lidar do que a presença? O vazio, não seria ele o maior medo? E quando a mente se agarra ao vazio, é porque ela tem medo de perder até mesmo o que não serve mais. As respostas para essas perguntas não são simples. Elas não se encontram apenas na dor. A verdadeira explicação começa a ser revelada quando olhamos profundamente para as raízes psicológicas e filosóficas do nosso comportamento, que muitas vezes nos mantém acorrentados àquilo que não deveríamos carregar. Esse comportamento reflete o impacto cultural e social das nossas expectativas. Vivemos em uma sociedade que promove a imediata superação e que muitas vezes não nos permite sentir a dor até que ela se dissipar de maneira natural. A pressão para seguir em frente, ser produtivo e mostrar ao mundo que estamos bem acaba gerando uma negação constante do que realmente sentimos. Mas o cérebro, incapaz de simplesmente ignorar a dor, começa a guardá-la em um lugar profundo, onde ela vai moldar suas futuras interações. Você começa a evitar abrir seu coração, a hesitar em confiar e a se perguntar-se, no fundo, vale a pena se expor novamente. Porém, essas consequências invisíveis não são apenas pessoais. Elas afetam como nos conectamos uns aos outros em um nível mais coletivo. Somos seres sociais, e a maneira como lidamos com o término, ou como escolhemos não lidar com ele, influencia diretamente nossas relações interpessoais. Se não aprendemos a processar e a integrar nossa dor, passamos essa energia disfuncional para os outros, para os relacionamentos que tentamos construir depois. Em vez de criarmos novas conexões saudáveis, nos vemos projetando no outro os medos e feridas do passado. Isso também nos leva a um ponto ainda mais profundo, a maneira como a sociedade e a cultura moldam nossa percepção de relacionamentos. A ideia de que o amor é a chave para a completude e que a perda dele deve ser rápida e eficiente não só é irreal, mas também destrutiva. A sociedade muitas vezes nos força a reprimir e a ignorar as consequências invisíveis, nos empurrando para seguir em frente, quando, na verdade, precisamos entender essas sombras que carregamos. O problema não está apenas no término em si, mas na forma como fomos condicionados a lidar com ele. Essas consequências invisíveis são insidiosas. Elas moldam não apenas o modo como nos relacionamos com os outros, mas como nos relacionamos conosco mesmos. Nos tornamos escravos do esquecimento rápido, criando uma versão de nós mesmos que jamais teve a oportunidade de processar as emoções de maneira verdadeira. O ciclo do sofrimento e da supressão nunca é rompido. Ele continua, invisível, alimentado pela sociedade que nos exige seguir em frente. Mas, se não compreendermos isso, estamos condenados a viver o mesmo padrão repetidas vezes. E é aqui que se encontra a verdadeira urgência: enfrentar e entender essas consequências invisíveis, e dar a si mesmo espaço para, finalmente, curar. Mas essa jornada não será fácil e, para tanto, será necessário um rompimento radical com a maneira como a sociedade vê a dor e a recuperação emocional. Só quando começarmos a aceitar a dor como parte da nossa experiência humana, e não como um erro a ser corrigido, é que a verdadeira cura será possível. A mente aprendeu a viver com a dor, mas agora é hora de questionar essa verdade. O primeiro passo para a liberdade é perceber que você não é sua dor. A dor que você sente, a saudade, as memórias, não são você. Elas são ecos do passado, como sombras tentando ocupar o espaço que já deveria estar ocupado pela luz. Liberte-se da mentira de que o sofrimento deve definir sua existência. O que aconteceu foi intenso, mas não é tudo o que você é. O processo de libertação começa no momento em que você decide não mais se identificar com a dor, mas sim com o que ela pode te ensinar. Essa transformação não acontece no estalar de dedos. Ela começa com a aceitação radical do que aconteceu. Aceitar que a dor, por mais excruciante que seja, é uma parte do processo, não o fim dele.
É nesse ponto que a verdadeira revolução começa. Porque até então, você esteve lutando contra o sofrimento, como se fosse uma batalha a ser vencida. Mas o sofrimento não é um inimigo. Ele é um professor, e você é o aluno que ainda precisa aprender. A questão não é como eliminar a dor, é como crescer através dela. O filósofo Friedrich Nietzsche disse algo poderoso: o que não me mata me fortalece. E talvez, ao invés de buscar desesperadamente o fim da dor, você possa começar a abraçar a dor como parte da sua evolução. Essa ideia pode parecer contraintuitiva, mas, na verdade, é a chave para a verdadeira liberdade emocional. Porque quando você aceita a dor, ela deixa de ser a corrente que te mantém preso e se transforma em o combustível para sua transformação. Mas como fazer isso? Primeiro, é necessário liberar o controle. O controle que você tentou exercer sobre o outro, sobre a situação, sobre as memórias. Libere a tentativa de mudar o que aconteceu, de reviver o que não pode ser revivido. A libertação está em aceitar que o fim aconteceu. E ao aceitar isso, você se torna mais forte, mais inteiro. Liberte-se da ilusão de que o amor que se foi ainda pode ser trazido de volta. O amor não morreu, ele simplesmente se transformou. Você só precisa aprender a ver essa transformação. Agora, imagine que você, finalmente, encontra espaço dentro de si mesmo. Esse espaço não é vazio, é um terreno fértil onde novas experiências podem germinar. Aqui, a dor não é mais uma ferida aberta. Ela se torna um marcador, um sinal de que você passou por algo profundo, algo que te formou e te reconfigurou. Você já não é mais o mesmo. E essa mudança, por mais dolorosa que tenha sido, é sua vitória. A neurociência explica que o cérebro humano é neuroplástico, o que significa que ele pode se reconfigurar constantemente. Cada vez que você se permite experienciar e integrar a dor, novas conexões neurais são feitas. O cérebro cria novos caminhos para novas experiências e novos significados. E é por isso que você não precisa mais temer o sofrimento, porque ele, de fato, é o que te torna capaz de transformar seu próprio destino. Cada vez que você decide não se prender ao que te machucou, o cérebro reconstrói suas sinapses de maneira mais saudável. Você está criando novas formas de amar, de sentir e de existir. Mas a verdadeira chave para a libertação está em aprender a reconhecer o valor do presente. Porque a dor do término, enquanto real e intensa, não pode ser mais poderosa do que o momento que você está vivendo agora. Em vez de reviver o passado, olhe para o futuro, não com medo, mas com curiosidade. O novo amor, as novas amizades, a nova versão de você mesmo. O que você sente agora não é o fim, mas o potencial de algo ainda maior. E cada vez que você escolhe olhar para o futuro com confiança, o cérebro reconhece que a dor não é mais o guia. Agora, você é o criador da sua própria realidade emocional. Mas essa transição não é fácil. A mente, condicionada ao ciclo do sofrimento, tentará voltar à velha narrativa. Mas é aqui que entra a verdadeira rebelião, não mais se render à narrativa do sofrimento. Não mais se ver como uma vítima do amor perdido. Você não está quebrado. Você está em processo de renascimento. E esse processo, embora doloroso, é a oportunidade de ser quem você realmente é. Ao invés de olhar para trás, comece a olhar para dentro de si. Entenda que a dor não é algo que você deve evitar. Ela é algo que você deve sentir para aprender a transcender. A mente não vai mais te aprisionar, porque você aprendeu a não mais temê-la. E a cada novo passo, você se reconcilia com seu próprio poder de criar e reinventar a si mesmo. Você não precisa de ninguém para preencher o vazio. O vazio foi sempre um espaço para você crescer, para você florescer. A revolução acontece quando você decide ser quem você nasceu para ser, independentemente do que aconteceu. Esse é o poder da verdadeira liberdade emocional. Não depender da dor para existir, mas encontrar o valor no vazio que ela deixou. Chega um momento em que tudo que parecia impossível de ser superado se dissolve em algo completamente novo. Um momento em que a dor do término deixa de ser uma ferida aberta e se transforma em uma lembrança silenciosa, não mais carregada de sofrimento, mas de aprendizado. Esse momento não vem com uma resposta clara, nem com um alívio imediato, mas com o entendimento profundo de que a dor, na verdade, era a chave para a liberdade que você tanto procurava. A verdadeira transformação começa quando você percebe que a dor não era um obstáculo, mas uma ponte. Uma ponte entre quem você era e quem você precisava ser para evoluir. O amor, quando termina, não é a perda de algo que você nunca poderá recuperar. É a oportunidade de renascer como alguém mais forte, mais consciente e mais livre. O que você sente não é apenas a perda de um relacionamento,
mas a perda de uma versão de si mesmo que se moldou em torno de uma necessidade que agora já não existe mais. E é nesse exato momento que a mente começa a se libertar. Não mais apegada a uma narrativa de dor, não mais refém de um passado que já se foi. Quando você finalmente aceita que o fim não é um fim, mas uma transição, você se dá permissão para viver uma vida sem os grilhões do que foi perdido. Isso é libertação, entender que o fim de um capítulo é apenas o começo de outro. Você finalmente se dá conta de que não precisa mais do outro para se sentir completo. O amor que você perdeu não define mais quem você é, porque você finalmente percebeu que sempre foi inteiro. O vazio não é um espaço de perda, mas uma oportunidade de preenchê-lo com algo que é só seu, algo que vem da sua própria essência, da sua própria força. O cérebro, que antes estava viciado na dor e no sofrimento, agora encontra prazer em sua própria presença. E quando isso acontece, você se torna verdadeiramente livre. A liberdade não vem da busca incessante por algo ou alguém, mas do desapego saudável. O desapego que não significa esquecer, mas deixar ir não é um ato de negação. É um ato de aceitação. Aceitar que o outro já não pertence mais ao seu futuro e, ao mesmo tempo, aceitar que você está agora criando o seu próprio caminho, sem precisar da aprovação ou da presença de mais ninguém. Você não precisa mais carregar as memórias como uma âncora. Elas podem ser lembradas, mas não dominam mais sua vida. Essa realização traz consigo a paz de saber que, no fundo, a verdadeira força sempre esteve dentro de você. Não era a pessoa que você perdeu que te dava poder. Era o seu próprio poder que você foi capaz de acessar no momento mais difícil da sua vida. E o mais curioso é que, ao atingir esse entendimento, o sofrimento, que antes parecia eterno, se dissipa, porque você entende que ele era apenas uma parte de um ciclo necessário para a sua transformação. Você não é mais o mesmo. E isso é algo a ser celebrado, não temido. O que parecia ser o fim agora se revela como o início de uma nova jornada. A jornada de entender que a mente não se apega ao que foi bom ou ruim. Ela apenas se apega ao que está familiarizado, ao que pode dar sentido àquilo que ainda não compreendemos. Mas quando o ciclo de dor é rompido, a mente começa a reconfigurar suas prioridades e suas crenças. O processo de curar não é esquecer, mas se permitir reconstruir-se. Essa revelação final, de que a dor foi uma ferramenta para seu crescimento, é o verdadeiro poder da experiência. Não importa o quão profundo tenha sido o sofrimento, ele não é uma sentença. Ele é, na verdade, uma oportunidade. Uma oportunidade de se reconectar com sua própria capacidade de transformar qualquer experiência, não em um fardo, mas em um despertar. E quando você começa a ver a dor como algo que lhe ensina, ao invés de algo que o limita, a vida começa a se abrir em possibilidades infinitas. O amor não precisa morrer para ser lembrado. Ele se transforma e se reinventa em você, dentro de sua própria consciência. O que antes era dor agora se torna sabedoria. O que antes parecia um fim, agora se mostra como um novo começo. E, ao entender isso, você se torna capaz de viver plenamente no presente, sem a necessidade de reviver o passado, sem a expectativa de que o futuro seja moldado pelas feridas que você carrega. E assim, a mente que uma vez esteve aprisionada ao sofrimento, agora se liberta, não porque escolheu esquecer, mas porque escolheu crescer. Ela compreende que o verdadeiro amor não está no outro, mas na capacidade de se amar e se aceitar sem depender da validação externa. Você não é mais uma vítima do amor que se foi. Você é o criador da sua própria história. E ao escrever essa nova história, você não está mais escrevendo sobre perda, você está escrevendo sobre liberdade. E a maior verdade que surge dessa jornada é que, no fundo, nunca houve fim. Houve apenas uma transformação. E essa transformação é o que te define agora. A dor do término não é apenas um fim, ela é a oportunidade para o recomeço. A mente, ao se apegar à dor, nos ensina mais sobre nós mesmos do que podemos imaginar. É no vazio que encontramos o espaço para crescer, transformar e, finalmente, encontrar a liberdade emocional. Ao entender o que se passa dentro de nós, podemos começar a mudar a forma como lidamos com o sofrimento, dando-lhe o significado que realmente merecemos. A dor não precisa nos aprisionar, ela pode ser o ponto de partida para uma nova versão de nós mesmos. Se este vídeo te fez refletir sobre a forma como você lida com seus próprios términos ou mudanças, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse espaço de cura. Se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios da mente humana. E agora, quero saber de você, qual foi o maior aprendizado que você tirou de um término? Como isso moldou quem você é hoje? Deixe seu comentário, eu adoraria saber sua história.